E como eu anunciei, né, no bloco anterior, a gente vai conversar a partir de agora com uma economista que nós convidamos aqui para entender os motivos que estão levando essa alta de preço dos combustíveis no Brasil, para chegar, inclusive, no bolso dos piauienses. Então, nós convidamos aqui o economista Valmir Falcão e ele vai explicar para a gente qual é a relação direta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia mundial, inclusive aqui no Piauí. Bom dia. Bom dia, Seja Neyara. bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia a todos os telespectadores da Cidade Verde. Bom, agora há pouco a gente fez uma ronda aqui pelos postos de combustíveis aqui em Teresina e a gente já viu que essa alta já chegou desde ontem, né? E, inclusive a gente fez uma ronda, chegou já, hoje a gente viu que o preço do combustível aqui da gasolina comum está R$ 7,99. E a tendência, segundo economistas, também especialistas, é que esse valor ele continue a aumentar se nada for feito pelo governo brasileiro por conta desse problema entre a Rússia e a Ucrânia? Bom dia. O Brasil, como todos os países do mundo, estão sofrendo um impacto muito grande por conta da invasão da Rússia na Ucrânia, né? E isso faz porque a Rússia ela tem como os produtos a questão da importação e exportação de petróleo. A Rússia tem bons, digamos assim, refinarias. O país, o Brasil, por exemplo, embora que seja autossuficiente, ele não, de petróleo cru, ele não tem condições, porque ele manda uma parte do petróleo para ser refinado fora. E quando ele sai refinado, entra na política da Petrobras, que é uma política de equalização de dólar. Então, assim, na hora que o petróleo cru sai, que volta refinado, já volta impactado pelo dólar. E isso influi positivamente na questão do preço de política da Petrobras. Então, o que o governo federal, Neyara, tem que fazer? Tem que buscar alternativas. Quais são as alternativas? Já tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional para reduzir a tributação do combustível, PIS e COFINS. E aí tem que ter o esforço e a união dos governadores para reduzir também o ICMS. Afinal, o ICMS no petróleo é um peso muito significativo. E o combustível, por sinal, já tem um alto percentual no nosso processo inflacionário. Bom, informações que eu obtive que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo. Inclusive, esse aumento também se deve porque os Estados Unidos, ele barrou, ou seja, avisou que não vai mais importar petróleo como uma sanção, né, à Rússia. Então, isso fez com que o preço do petróleo subisse ainda mais? Exatamente. Fez com que o preço do petróleo, porque a Rússia está sofrendo embargos comerciais. Ou seja, então se fechou todo o comércio internacional para a Rússia. Por outro lado, tem a questão da política da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto que tem que ter uma satisfação aos seus acionistas. Ou seja, embora tenha um lucro muito alto, aí onde há o peso e a crítica da oposição é porque a Petrobras deveria pensar um pouco no consumidor. Ou seja, em vez de você pegar dividendos da empresa e distribuir aos seus acionistas, deveria pensar um pouco na questão do preço do petróleo. Aí já entra outra questão do governo federal em criar condições, além da projeto de emenda constitucional, de criar condições para que o preço do petróleo diminua. E assim o governo federal não está conseguindo. Por quê? Porque já é o terceiro ou quarto aumento de combustível. Se você for pegar uma curva crescente no preço do petróleo. E o petróleo tem um peso na questão da composição da inflação. E com a composição da inflação, você gera uma perda de renda no trabalhador brasileiro. Ou seja, esse aumento no combustível, ele impacta no diesel, na gasolina, no gás de cozinha, ele impacta em todos os setores da economia brasileira, né? Exatamente, Mundial. Neyara. Por exemplo, todo o nosso transporte, ele é modal rodoviário. É o nosso modal rodoviário. Ou seja, todo produto, ele é transportado de forma em rodovias, carretas. Na realidade, diferentemente de outros países. Por exemplo, a Europa, ela tem uma parte toda na questão do transporte ferroviário ou no aquaviário. E o transporte rodoviário, com o alto preço do óleo diesel, ele impacta no produto final, seja qualquer produto. Então, isso tem a ver com todo e qualquer comportamento, por exemplo, do consumidor brasileiro, porque vai impactar no preço. Aí eu fico pensando que a gente aqui em Teresina, por exemplo, uma capital que a gente não tem um metrô, a gente não tem um transporte público coletivo que a gente possa utilizar como uma alternativa, né? Então, assim, aí você não tem como andar também pela cidade com bicicleta, porque tem a questão da segurança, da insegurança, tem a questão também do calor. Bom, aí a gente fica sem saída. Exatamente. Realmente, né? Principalmente o teresinense, né, que não tem a opção, por exemplo, de um bom transporte público, a opção, por exemplo, de buscar, por exemplo,
situações de moto ou bicicleta, porque você não tem a segurança e não tem, por exemplo, as vias adequadas para esse tipo de transporte, fica à mercê, por exemplo, da situação e do preço do combustível. Ok, então, muitíssimo obrigada, gente. Eu conversei aqui com o Valmir Falcão, ele é economista, a gente tentou aqui explicar um pouco como é que funciona essa questão do aumento dos preços do combustível, porque hoje todo brasileiro está sofrendo muito com o valor do preço que está aí nas alturas, R$ 8,00 aí, em média R$ 7,50 e com a tendência de mais aumento se não for feito nada. Muito obrigada aqui pelas informações. Eu aqui agradeço o espaço.